E já Deixa eu só podemos compartilhar minha tela com vocês aqui. Caraca, tá guerreiro aí, velho. Fazer isso pelo celular, mano. Ah, cara, é muito mais fácil pra mim. Sério, velho? Eu tenho um pouco de, é que eu tenho um pouco de preguiça de usar o Zoom no computador. Daí eu posso ficar com o Word atrás. Mas tu fez os slides também, pelo menos, pelo computador, né? Ah, os slides, sim, com certeza. Tá, porque, porra, velho. Fazer slide hoje numa coisa é. Gente, boa tarde para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Cunha e eu sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou membro da Igreja Luterana da Trindade e também sou voluntário na Aliança Bíblica Universitária do Brasil, no grupo local de Florianópolis. A Aninha tinha me convidado para trazer um estudo e no momento eu estava lendo o livro Verdade Absoluta, da Nancy Pierce, e eu achei que talvez algumas coisas que foram trabalhadas nesse livro pudessem ser interessantes para nós. E o título que eu dei para esse estudo vai ser Sobreviventes, e relacionando a se nós estamos aqui para sobreviver ou se estamos aqui para viver. Falar um pouquinho sobre naturalismo, do processo como que do naturalismo a gente chegou no neopragmatismo e também na pós-modernidade como um todo. Eu vou basear tudo isso nos capítulos 7 e 8 do livro Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do seu Cativeiro Cultural. O nome dos capítulos são Biologia Hoje e o Mundo Amanhã, e também o 8, que é Os Darwins da Mente. Começar só trazendo uma reflexão para vocês a partir da metáfora do Francis Schaeffer de duas cadeiras. A ideia de que todos nós temos a opção de sentarmos em uma cadeira ou outra, a cadeira do naturalismo ou a cadeira do sobrenaturalismo. Ou seja, nós podemos enxergar o nosso mundo e viver de acordo com isso, pensando que o universo ele é um sistema fechado, onde não existem forças além daquelas que nós podemos enxergar, sentir através dos 5 sentidos, ou nós podemos crer de que o universo ele é mais do que a mera natureza e realmente existe um mundo sobrenatural acima de nós. E a gente pode inclusive crer que a gente num mundo sobrenatural, mas viver a nossa vida como um naturalista. O Francis Schaeffer dá um exemplo de que um dia ele estava sentado, que ele estava num avião e de repente esse avião ele começou a ter uma turbulência, ele começou a ter uma falha de motor e ele orou. E depois ele foi descobrir que a mulher dele também estava orando nesse mesmo momento. E depois o avião, que praticamente ia cair, assim, ele do nada voltou ao normal. Daí numa conversa com o piloto, eles falam assim, nossa, não dá para explicar isso. Daí o Francis Schaeffer falou assim, pô, dá sim. Eu estava orando, oh meu Deus. E ele ouviu minha oração. E as pessoas que não criam em Deus estavam tipo, besteira. Muito mais fácil ter acontecido pelo acaso. Porque a gente tem essas duas cosmovisões bem conflituantes na nossa vida atual. Queria trazer um pouquinho para você a reflexão de Eclesiastes 2:26, que vai dizer: ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. Eu gosto muito desse versículo porque ele coloca para mim uma bifurcação entre as nossas vidas, que a gente pode optar por viver uma vida que agrada a Deus e uma vida que desagrada. E pensando um pouquinho menos na questão legalista, assim, tipo de coisas que agradam a Deus, mas o que de fato agrada a Deus é um relacionamento, é a fé. E então eu consigo colocar muito bem esse versículo junto com a metáfora das duas cadeiras, pensando que aquele que não tem fé, aquele que vive a sua vida de forma naturalista, ele acaba vivendo a sua vida para fazer a grande máquina do mundo circular, passar a vida inteira dele sobrevivendo, lutando correndo atrás do vento, armazenando riquezas, que no final ele vai morrer e essas riquezas vão ficar para alguém que não se esforçou tanto quanto ele. A Eclesiastes tem uma reflexão bem interessante sobre todo esse assunto, levando realmente ao nosso fim último, né, como o propósito de adorar a Deus, de buscar um relacionamento com Ele, de obedecê-lo. Queria só contextualizar, eu vou falar bastante desse conceito aqui, que é um conceito do Francis Schaeffer também, que é a teoria da verdade em 2 pavimentos. No livro da Nancy Pierce, ela vai falar bastante sobre isso também, que ela vai comentar que
o mundo ele é muito dualista e já faz muito tempo, assim, desde os filósofos gregos e passando pelo período medieval da Igreja Católica. Mas hoje em dia a gente também tem uma divisão, que a gente divide o mundo entre um pavimento de baixo e um pavimento de cima. O pavimento de baixo a gente estaria vendo o racional, o verificável, o concreto, aquilo que é científico, e no de cima a gente teria a beleza, o valor, o significado, e infelizmente foi colocado aqui em cima também a religião. A gente vive, eu vou falar um pouquinho melhor, eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona, com exemplos depois, mas só para vocês ficarem com essa ideia de que nós vivemos um mundo onde as pessoas veem as coisas de forma dividida. Vem o concreto, o fato, separado do seu valor, separado do seu significado e como coisas totalmente diferentes, assim como tipo, a gente tem a realidade e a gente tem o valor que a gente atribui a ela. E o cristianismo, ele não tem uma visão assim. O cristianismo ele tem uma teoria integral que ele integra o conhecimento do fato com o valor e desarticula essa formação de dois pavimentos. A ideia de que nós temos de fato um Deus que cria um Deus e nós temos uma queda moral, nós temos uma redenção em Cristo e nós temos uma restauração no final das coisas, uma consumação. Eu lembro que a Aninha sempre comenta que vocês já trataram de filosofia reformacional, assim, eu acho que é bem importante ter essa ideia principal de que dessas três etapas, aqui está em 4, né, mas dá para pensar em 3, que é criação, queda e redenção, a ideia de como o mundo surgiu, e no caso Deus criou ele bom, depois da onde surgiu o mal, que no caso nós quebramos a nossa relação com Deus através do pecado, e tivemos essa queda moral que infectou toda o cosmos, e depois em Cristo nós temos a redenção, em que nós encontramos restauração para o status original, e a gente pode viver uma vida de plenitude. Eu acabei esquecendo de falar isso, mas eu queria comentar que eu não sou autoridade em teologia, não sou autoridade em filosofia, não sou autoridade em pedagogia, em direito, em nada. Então, eu estou aqui só para compartilhar algumas reflexões pessoais. Então, eu queria deixar bem aberto se alguém quiser participar, quiser colocar a sua opinião, quiser fazer alguma pergunta ao longo da conversa. Trouxe alguns amigos também de outras áreas de conhecimento para poderem estar participando e abençoando aí a conversa. Para quem ainda não sabe, não entende muito sobre o criacionismo ele tem várias linhas hermenêuticas. Ele não se resume a você, ele de forma nenhuma ele é aquela coisa que a gente acaba sendo desdenhado pela sociedade, de visto como terraplanistas ou qualquer coisa assim. Mas existem muitas linhas interpretativas do criacionismo. Eu trouxe aqui o livro A Origem. Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu gosto de recomendar ele porque eu confio bastante nas editoras que construíram essa publicação, principalmente o pessoal da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Também tem o BTcast do Bibotalk 298, que vai falar sobre um pouquinho esse livro. Esse livro ele vai comentar sobre as principais 4 linhas do criacionismo, que é o criacionismo de terra jovem, que entende os 7 dias da criação como literais. Eu vou dar uma resumida bem resumida, tá, gente? Porque esse não é bem o foco da aula, é só para dar um contexto. O criacionismo de terra velha, que vai entender os 7 dias da criação como momentos de grandes eras. O criacionismo evolucionário, evolutivo ou biologos, que vai fazer uma compatibilização entre o processo evolutivo com o processo criacional. E o design inteligente, que não é propriamente dito uma linha solitária, né? Mas ela acaba estando inserida em todas as outras, a partir da ideia, né, de que na natureza a gente consegue encontrar esse desígnio inteligente de uma mente inteligível que projetou não simplesmente coisas que chegaram até o acaso. Esse aqui é o Charles Darwin, né? Eu acredito que todo mundo já passou pelo ensino médio, então se alguém não já passado, me avisa, tá? Porque eu não sei. Mas eu imagino que todo mundo sabe bastante sobre teoria da evolução, ouviu bastante, estudou bastante na escola, sabe sobre aquela questão mais apto vai ser selecionado pela seleção natural, papapá. Eu não vou focar muito em falar sobre o que é a teoria da evolução, porque eu acredito que todo mundo já sabe. Se alguém não souber, a gente pode conversar, você pode falar, abre o microfone aí e comenta. Mas vamos seguindo. E a minha grande pergunta para hoje, assim, a maior problemática desse estudo é por que o darwinismo ele é perigoso? Porque
às vezes eu vejo que a gente reduz essa discussão a uma discussão meramente biológica, do tipo, não, Deus, tipo, Deus não pode, Deus criou, Deus não criou, tipo, os animais eles estão feitos prontos, pá, 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 pá. Só que as bases que o darwinismo colocou na sociedade, eles são muito mais sutis e muito mais amplas do que simplesmente uma discussão biológica, discussão de origem. Eu peguei uma citação aqui da Nancy Pierce, que vai dizer que a revolução darwinista não foi mera substituição de uma teoria científica por outra, escreveu o zoólogo Ernest Mayr. Foi a substituição de uma cosmovisão em que o sobrenatural era aceito como um princípio explicativo normal e pertinente por uma nova cosmovisão, em que não havia lugar para forças sobrenaturais. Ou seja, quando Charles Darwin apareceu, ele trouxe a base que o nosso coração enganoso e idólatra estava esperando para a gente conseguir tirar Deus da história. Ele estabeleceu não somente uma teoria biológica, mas ele estabeleceu uma base para uma metanarrativa, ou seja, uma explicação sobre toda a história, uma narrativa maior, assim, que vai definir tipo, toda a realidade, e que foi usada e que a gente vai ver mais para frente, que foi usada por muita gente para ir sutilmente tirando Deus do nosso escopo de ação perante sociedade, perante todas as áreas do conhecimento. Eu gosto bastante, não sei quem assiste Friends, eu não vi tanto assim, eu sou meio poser, admito, mas eu acho bem engraçado, porque tem um episódio onde Ross, que é um dos personagens principais, que ele é um paleontólogo, e a Phoebe, que é uma outra personagem principal, que ela é uma moça mais esotérica, assim, mais da vender arte na praia, eles discutem sobre evolução e ela fala que ela não acredita em evolução, e ele fica tipo, tá, como é que você não acredita em evolução? Como se aquilo de fato fosse uma crença firme, tipo, uma convicção plena, um dogma que não poderia ser questionado jamais. Até é engraçado que depois ela vai falar para ele assim, poxa, já teve tantas mentes brilhantes que no passado que acreditavam que a Terra era plana e a ciência mudou. Então você realmente acredita que não tem nada que possa, tipo, um pequeno detalhe dessa tua teoria aí que não possa estar errado e possa ser repensado no futuro? Daí ele fica tipo, você tem razão. Só que é interessante porque essa discussão, por mais que a Phoebe ganhe no final, eu acho que é bem legal, porque a gente consegue ter uma figura bem interessante do que acontece quando você questiona a evolução hoje em dia. Você tem o pessoal da ciência, o pessoal racional, o pessoal que é top e sabe tudo, e você tem os esotéricos, os terraplanistas, os crentes, que acreditam em besteiras e contos de fadas, como, por exemplo, criação. E isso acaba reduzindo o diálogo, impedindo, na verdade, o diálogo, e acaba nos silenciando e nos colocando numa postura de que a gente não pode falar nada sobre esse assunto. Essa frase aqui do Francis Schaeffer vai dizer assim, a gente devia ter colocado uma fotinha dele, esqueci. Todos os pontos se ligam com a opinião de que a pessoa tem das origens. Ou seja, se nós cremos, dependendo do que a gente acredita do que foi a origem do mundo, isso vai estar explicitado em todas as outras questões da nossa vida. Trazendo de novo aqui a visão do criação, queda, redenção, e também podendo incluir restauração ou consumação. Quando a gente tira a criação dessa visão e a gente interpreta de que a origem de todas as coisas é a matéria autoformada e autoevoluída, autoproduzida, a gente também vai tirar do foco a ideia de que houve uma queda moral, de que houve pecado original. Também a gente vai tirar necessariamente a redenção de Cristo do papel de trazer a restauração para a queda moral. E a gente também vai ficar à mercê de algum ideal de mundo futuro que virá. Então, e aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Quando a gente tem a ideia de que não há uma criação, a gente pode colocar no problema do mal, o que trouxe mal no mundo? A gente pode trazer a luta de classes, a gente pode trazer a opressão do homem contra a mulher, a gente pode trazer, por exemplo, o capitalismo, ou talvez até o comunismo, as ditaduras, o contrato social. Qualquer coisa pode ser a fonte do mal. Só que daí, quando qualquer coisa é a fonte do mal, qualquer coisa vai ser a fonte de redenção também, vai ser a resposta, a solução para o problema do mal. Vai ser o regime capitalista, vai ser o regime comunista, vai ser
a disseminação do feminismo, vai ser a libertação LGBT, e tudo isso voltando para um mundo ideal, que seria o mundo restaurado, o mundo consumado, a utopia de cada um. Só que se a gente realmente crê, se a gente parte do pressuposto que a evolução... De novo, eu queria lembrar assim, que essa discussão ela não é uma discussão sobre fatos científicos, sobre paleontologia, sobre se teve ou não teve dilúvio, se teve ou não teve 7 dias, se Adão ou Eva tinham um umbigo. Isso é uma discussão de filosofia, é uma discussão de metanarrativa. Se a gente aceita de forma passiva de que o mundo ele não é criado, mas ele é fruto do acaso e de uma múltiplas seleções que foram reproduzindo ao longo dos séculos, para que a gente, tudo voltado para a sobrevivência do mais apto, a gente vai partir do pressuposto de que, por mais que nós não precisamos mais sobreviver, por causa de termos uma civilização concreta, a humanidade ela existe para continuar sobrevivendo. Isso vai nos fazendo nos perguntar, se nós não somos imagem e semelhança de um Deus criador, nós somos apenas máquinas sofisticadas que foram desenvolvidas ao longo de séculos e séculos? E a nossa mente? Aquilo que a nossa consciência, ela é real? Porque se não há nada anterior à matéria, se não há personalidade antes do ser humano, se não há uma mente racional antes do ser humano, então a nossa mente ela foi criada apenas como uma enganação, uma ilusão, para nos ajudar a sobreviver, para controlar o ambiente que nós está à nossa volta. E se a nossa mente ela é uma ilusão egoísta para nos ajudar a controlar o ambiente, existe altruísmo legítimo? Coloquei essa imagem porque ela é bem polêmica, né? Não sei se todo mundo estava... isso aconteceu bastante... Eu lembro dessa imagem sendo lançada perto das eleições, principalmente pelo povo do movimento LGBT, e daí eu fiquei pensando que se nós partimos do pressuposto que o Darwin e toda a sua teoria... Opa. Gente, vocês estão ouvindo minha voz? Alô? Sim. Ah, tá, é que minha caixinha de som ela sumiu. Voltando. Coloquei bem essa imagem para polemizar mesmo, porque o mesmo grupo de pessoas naturalistas que vão defender que a nossa fé é ridícula, elas acabam não percebendo de que o fim último das suas crenças acaba levando elas para a destruição do altruísmo, para a destruição do amor e para a destruição da moral. Pois o altruísmo, a moral e o amor, eles são apenas mecanismos de sobrevivência que servem para que a gente controle melhor o ambiente. Para ilustrar isso, tirei uma frasezinha do livro também, uma frasezinha não, um parágrafo, sobre psicologia evolutiva. A base da ética não está na vontade de Deus, escreve E.O. Wilson e Michael Ruse. A ética é uma ilusão que os genes impingem a nós para fazer com que cooperemos. Por alguma razão inexplicável, os seres humanos vivem melhor se são enganados por seus genes, fazendo com que pensem que há uma moralidade objetiva desinteressada que os une e a qual todos devem obedecer. Em outras palavras, a evolução pratica um tipo de enganação benigna para fazer com que sejamos gentis uns para com os outros. Ou seja, nós legais uns com os outros, nós buscarmos ter comunhão uns com os outros. Nós buscarmos a comunhão uns com os outros não passa de um mero método de tempo para poder evoluir, para poder continuar sobrevivendo e passando os nossos genes. E é interessante, muito interessante essa questão comportamental quando a gente pensa em evolução, porque quando a gente pensa em evolução biológica, a gente pelo menos tem a questão dos nucleotídeos, do DNA, da questão das mutações, por mais que seja questionável, principalmente na verdade, todas as linhas criacionistas vão questionar essa questão da evolução ao acaso. A gente tem mecanismos biológicos de seleção, mecanismos biológicos de adaptação. Só que quando a gente pensa em psicologia, quando a gente pensa em sociologia, quando a gente pensa em ética, comportamento humano, todas essas, por mais que a gente possa ver e às vezes fazer
fazer algumas comparações, assim, tipo, tal comportamento é melhor que o outro, coisa assim. Nada disso tem uma base, hã, uma unidade verificável. Todas essas coisas são apenas analogias com o processo evolutivo biológico. Você não tem algo na mente em que você pode reduzir a tipo, por exemplo, aos genes, ou na sociedade, não existe uma genética social. Então acaba ficando muito fraco o argumento de que a gente pode pautar toda a nossa psicologia, construir toda a nossa psicologia, sociologia, filosofia, ética, política ou qualquer outra área com base na evolução biológica. A gente acaba reduzindo todas as áreas, as esferas de conhecimento para essa esfera específica. O grande problema de uma psicologia evolutiva é que ela é extremamente flexível. Você consegue fazer com que ela seja elástica até onde você precisar. E a gente comentou uma vez sobre falácia do táxi aqui, né, que a gente pode usar o termo até onde aquilo nos beneficia. E quando a gente pensa em psicologia evolutiva, a gente vai encontrar, inclusive a Nancy Pierce cita, eu não coloquei todos os nomes porque era muita gente, cita pessoas realmente defendendo coisas como, por exemplo, o infanticídio, o estupro e a bestialidade, ou talvez a poligamia, porque em algum momento elas possam ser evolutivamente aproveitáveis, quando a gente olha para os outros mamíferos, né, a gente fala assim, poxa, ou até para outros animais que não sejam mamíferos, tipo o gafanhoto, a fêmea do gafanhoto mata o macho para que ele não acabe copulando com os filhotes femininos. Então poderia pensar do tipo, tudo bem se uma mulher matar o seu marido porque ele é um abusador, ou tudo bem um homem ter um harém e abusar de mulheres porque isso vai favorecer a disseminação dos genes dele. Tudo bem a gente matar crianças quando elas não são favoráveis à nossa genética, quando elas têm algum problema, quando elas atrapalham o nosso crescimento profissional ou qualquer coisa do tipo. E por que não talvez fazer sexo de forma diferente com animais? Ou eu já vi inclusive até um artigo tentando defender que a homossexualidade ela, é um, ela teria algum tipo de benefício evolutivo. Então a gente acaba literalmente reduzindo o ser humano para isso. Outro ponto, talvez vocês deem um pouco risado por causa da escolha do exemplo. Eu tenho certeza que tem exemplos clássicos na literatura e no cinema melhores que esse, mas quis escolher esse para ilustrar algo que está diante de nós no sentido de bem atual e diante de adolescentes das nossas igrejas, de jovens. Não sei se alguém já assistiu esse anime, que chama Sword Art Online, mas essa última temporada vai falar sobre uma coisa bem específica que esse pessoal da psicologia evolutiva ou anticristãos darwinistas assim tentam bater, de que a religião é como se fosse um vírus. Ela é como se fosse um vírus da mente e é algo que o nosso cérebro, à medida que ele vai evoluindo, ele está suscetível a essa doença que gera controle sobre uns aos outros. Literalmente é mais um poder de controle, né? Na história desse anime, que para quem não conhece, assim, tipo, existe um mundo, uh, é um anime extremamente naturalista e extremamente popular, e até me assusta um pouco assim pensar que essas mensagens elas estão sendo disseminadas de uma forma que elas não são lógicas, mas elas são extremamente marqueteiras, assim, elas entram no nosso inconsciente sem a gente perceber, entram no inconsciente dos adolescentes sem perceber. Vai contar a história de um momento que a civilização evoluiu para poder lidar melhor com. Tá passando uma moto aqui. A civilização evoluiu de tal forma de que existem jogos virtuais de imersão em que você coloca um equipamento e você entra dentro de uma realidade virtual. Daí vai fazer várias discussões do tipo, quem você é dentro da realidade virtual, quem você é na vida pessoal. E em uma temporada específica existe um mundo que foi criado de forma virtual e ele foi criado a partir da cópia da alma dos seres humanos que foi transcrita, digamos assim, por meios virtuais, assim, é como se fosse uma inteligência artificial avançada. E eles tentam fazer uma nova civilização a partir dessas cópias de almas humanas. E a partir disso, de novo, né, resumindo a mente como uma questão
produto da matéria, não como uma coisa anterior ao ser humano, mas como uma coisa que faz parte da natureza, assim, meramente, assim, como se fosse só uma coisinha a mais, assim. E a partir disso, dentro daquela civilização virtual, vai se erguer uma igreja, que inclusive é aquela moça com uma luz roxa atrás dela, lá em cima, uma igreja chamada Igreja do Axioma, que significa verdade absoluta, né? Tipo, um parâmetro absoluto, assim, uma questão inquestionável, e com sua Bíblia, que seria o código de tabus. Então, tipo, duas críticas bem diretas, assim, tipo, a questão da religião. E como essa mulher, ela construiu toda essa estrutura institucional para poder gerar controle sobre toda a civilização e ela se tornar a grande a grande cabeça por trás de toda a civilização. E ela usa a religião a favor dela nesse sentido, porque as mentes evoluem, tipo, o processo evolutivo ali daquelas mentes criadas em laboratório foram suscetíveis ao vírus da religião. Quando a gente pensa nessa questão de muito desses cientistas pop que odeiam o cristianismo, eles vão falar muito que o naturalismo ele vem como um ácido universal, assim, que ele vem para romper com todas as estruturas de religião e moral, tradicional e qualquer outra coisa, toda a base mesmo, vem corroer tudo, porque a ciência ela veio para corroer todas essas mentiras que a gente estaria supostamente acreditando e acabam trazendo como essa liberdade. Só que é interessante porque uma das críticas da Nancy Pierce é de que o ácido, eles não pararam para pensar que o ácido ele vai corroer a eles mesmos. Porque se ele é um ácido universal que vai corroer até o vidro que compõe ele também vai corroer a si mesmo. No sentido de que se as pessoas partem do pressuposto de que elas são máquinas biológicas que não têm função, que não têm propósito, mas apenas sobreviver e controlar o ambiente ao seu redor, elas não podem viver moral, elas não podem viver amor, elas não podem viver altruísmo, elas não podem viver beleza, nenhuma dessas coisas que a gente acaba colocando. E daí, quando a gente pensa, aqui são dois penhascos, né? Mas eu queria que vocês pensassem naquela questão dos dois pavimentos. O pavimento de baixo seria o naturalismo, onde as pessoas se definem como máquinas biológicas desenvolvidas ao acaso, que estão aqui porque sim, porque deram sorte, mas elas não querem ser só isso. Elas querem ser pessoas com propósito, elas querem ser pessoas amadas, elas querem ser pessoas que deixam um legado, elas querem ser pessoas que encontram significado para os seus atos. E o que elas fazem? Elas dão um salto de fé. Elas usam a irracionalidade para poder vencer esse determinismo genético, porque deixa eu só ver se, opa, elas vão usar essa irracionalidade para vencer o determinismo genético, literalmente vão falar assim: a nossa razão, ela é poderosa para nos fazer vencer o determinismo dos nossos genes. Só que como uma razão pode romper as próprias amarras se ela foi criada a partir se ela foi desenvolvida a partir dessa mesma evolução, dessa mesma determinação genética. Com o que nós rompemos essa determinação genética? Então, mas assim, independente de se isso faz sentido ou não, aqui está na verdade o grande pulo do gato, onde a gente consegue confrontar as pessoas em relação ao que elas acreditam e ao que elas não acreditam, e mostrar para elas de que acreditar no naturalismo como cosmovisão, como resposta para a realidade, é uma coisa que em si mesma é incoerente, porque elas não vão conseguir levantar do trabalho delas, beijar os filhos delas antes de ir para o trabalho, levantar de suas camas, beijar seus filhos de manhã cedo antes de ir para o trabalho, fazer um bom trabalho pensando em deixar um legado para o mundo, depois voltar para casa e desfrutar de um jantar feito em família, feliz e amoroso, porque isso não faz sentido. Isso é só uma enganação. Isso até faz sentido, né? Mas faz sentido no sentido de que você é só uma enganação, é só uma ilusão para fazer com que você sobreviva, para fazer com que você continue disseminando seus genes. A partir do naturalismo, a gente vai começar. Esse, na verdade, é o grande ponto que eu queria trazer,
que o darwinismo ele não se resume à biologia, ele vai se disseminando ele vai se transformando, né? Como se transformou na psicologia evolutiva, ele também vai se transformar no pragmatismo filosófico, que seria a visão darwinista da epistemologia. Então, que eu só vou citar aqui o textinho da Anne Spears, que eu já explico melhor. Um dos principais pensadores desse movimento, que é o Oliver Wendell Holmes Jr., ele fora para a guerra por causa de suas crenças morais, o abolicionismo, mas voltou para casa um cético moral. A guerra fez mais que fazê-lo perder essas crenças. Escreve certo historiador, fez com que ele perdesse a crença nas crenças. Ou seja, ele saiu da experiência relativa à guerra com uma firme convicção que firmes convicções só levam a conflitos e violência. Enquanto se recuperava da terceira ferida da guerra, começou a ler os livros de Herbert Spencer, o divulgador de grande influência do darwinismo social, e tornou-se darwinista convicto. Dali em diante, passou a afirmar que a evolução se aplica a organismos físicos e também à esfera de crenças e convicções. Conforme escreveu, os grandes e sublimes princípios que moldaram as civilizações não foram as verdades transcendentes, mas as verdades que venceram a luta pela vida entre as ideias concorrentes. Esses se tornariam os ensinos nucleares do pragmatismo filosófico. O pragmatismo filosófico é uma corrente filosófica desenvolvida nos Estados Unidos e ela vai realmente trazer essa ideia da sobrevivência do mais apto para dentro do mundo das ideias. Então, a partir de agora, não seriam mais. De novo, a gente vê uma tentativa de usar uma estrutura biológica, seja se você concorda com ela ou não, um fenômeno biológico para tentar explicar uma, uma realidade filosófica, assim como foi feito na questão do comportamento com a psicologia evolutiva. Então, as grandes civilizações elas vão ter ideias que vão concorrer e se a gente tem as ideias até hoje aqui é porque elas sobreviveram nas lutas entre as tribos, nas civilizações antigas, e hoje em dia a gente tem o que restou dessa batalha, que são os vencedores. Aqui a gente tem na época que o pragmatismo surgiu, existia um dualismo comum na época, que era pautado em duas escolas de pensamento, do idealismo filosófico e do naturalismo. O naturalismo que a gente já conversou, né, até aqui, toda essa questão dessas ciências mais hard, assim, tipo a física, a matemática, a biologia, elas estavam lendo os seus resultados a partir da lente do naturalismo, enquanto as ciências das humanidades, da arte, elas partiam do pressuposto do idealismo filosófico, principalmente do idealismo alemão. O idealismo ele é o contrário do materialismo, né? Talvez se tiver algum filósofo de plantão pode me corrigir que eu não sou tão da área assim, mas é o ponto de que a mente ela é anterior à matéria, ela é superior à matéria, e o idealismo alemão, que é o principal, a gente pega o pragmatismo, ele conseguiu fundir o empirismo britânico, que é uma corrente do naturalismo, com o idealismo alemão. E no idealismo alemão, marcado principalmente por Hegel, você vai ter o conceito de que existe que a história do mundo ela é marcada por um espírito absoluto. E esse espírito ele está em um constante processo de construção e evolução. Não de evolução, mas de desenvolvimento. Então, ao longo da história, a gente tem essa, essa construção de questões, esse fio condutor que vai disseminando a história. Enquanto no empirismo, a gente tem o utilitarismo, que é a visão de que aquilo que é bom é aquilo que é útil. Aquilo que é ciência, que presta, é aquilo que é útil para a humanidade. Então, o pragmatismo ele acabou somando essa questão do aquilo que é útil importa com a questão do historicismo, do fio condutor. Então, o que aconteceu? Ele transformou o processo do espírito absoluto do Hegel em um processo naturalista. Então, não é mais um espírito absoluto, mas ideias que são úteis, elas se desenvolvem de forma evolutiva ao longo das eras, das gerações humanas, ao longo das civilizações, e elas vão se adaptando cada vez mais às novas realidades que vão surgindo. Quando a gente pensa no pragmatismo e como ele se aplicou às áreas do conhecimento, a gente tem
a gente vai ter a Nancy Pierce, ela vai trazer em principalmente 4 áreas: a teologia, o direito, a pedagogia e a filosofia. Opa, estava usando o teclado do computador para mexer no celular, muito bom. Na teologia, a gente vai ter o desenvolvimento de uma ideia, e aqui eu não restringo somente a teologia cristã, principalmente evangélica, né? Mas a ideia de um panpsiquismo evolutivo. O que é isso? Existe uma grande consciência cósmica, uma grande mente universal, que ela está em constante aprendizado junto conosco. E ela vai se desenvolvendo. Depois a gente vai ter a teologia do progresso, que a gente pode ver entre alguns teólogos liberais, que é a ideia de que Deus ele é imanente, ele tá no concreto. E junto com Deus, a gente tem um mundo, que somos nós, e nós estamos junto com Deus aprendendo como funcionam as coisas. Então, nós somos co-criadores com Deus, o que faz sentido a partir da teologia cristã, mas o que não faz sentido é a ideia de que nós somos co-criadores de Deus. Então, Deus está aprendendo conosco. Assim como nós estamos nos desenvolvendo na esfera social, estamos tentando construir um mundo melhor, e Deus está aprendendo conosco como construir um mundo melhor. Isso no meio evangélico vai se disseminar numa ideia chamada, vai se concretizar entre os liberais numa ideia chamada teísmo aberto, que é a ideia de que há um mundo em evolução e que está sendo sempre inovado, e de que Deus ele não pode prever esse mundo e ele não pode evitar que o mal aconteça. Então, é muito aquela ideia de que, por exemplo, Deus ele não previu que Adão e Eva iam comer a maçã. Então, ele não tinha noção, assim, ele teve que dar uma improvisada ali na hora para poder resolver com Jesus, ou dá para aplicar outros conceitos também. No direito, a gente vai ter o desenvolvimento do pragmatismo legal, que vai juntar a escola de jurisprudência histórica alemã com a escola de jurisprudência analítica britânica, e vai formar a ideia de que a lei, ela não é a fonte da lei, ela não é a ideia de um conceito maior de justiça. Não existe um conceito superior objetivo de justiça. Existe a questão de costumes sociais consolidados em normas jurídicas que vão evoluindo, e eles são relativos a cada cultura particular. E os juízes, eles são livres para poder construir leis que sejam úteis e funcionais socialmente. Então, isso pode ser usado como uma baita ferramenta de engenharia social, porque vai ser os legisladores que vão definir qual é o fim social desejado no final das contas. Isso a gente pode pensar, por exemplo, uma aplicação prática disso é na legalização do aborto. Quando pessoas que não têm um conceito objetivo de justiça vão falar assim, mas é bom que a gente possa legalizar o aborto porque isso vai ajudar a mulheres morrerem menos, porque tem mulheres que estão morrendo em clínicas de aborto clandestino. E isso é um exemplo do pragmatismo. Isso assim vai se aplicar muito, principalmente em dilemas bioéticos, que é onde eu também tenho um pouquinho mais de noção, e eu vejo assim isso acontecendo bastante, na verdade. Mas eu vou deixar para comentar mais na conversa. Na pedagogia, a Nancy Pierce vai trazer um pensador chamado John Dewey, não sei se assim pronuncia, que ele se tornou um darwinista convicto, e ele começou a aplicar os conceitos de pragmatismo na educação. Porque se as ideias elas são construídas, eu não sei, todo mundo já deve ter escutado isso, né? Construção social, as ideias, tudo é construção social. Se as ideias elas são construídas, a gente não pode instruir crianças em questões objetivas, em valores objetivos. A gente tem que permitir que elas experimentem o mundo e elas vão construindo aquilo que funciona para elas. Depois, eu não tenho tanto conhecimento assim no tema, eu acabei, depois, se alguém mais da pedagogia quiser comentar. A questão de hoje que as principais correntes, né, que a gente tem do construtivismo e do socio-interacionismo, pelo que eu dei uma lida, assim, me parecem bastante alinhadas com esse tipo de pensamento, a ideia de que nós somos cada indivíduo ele é autônomo para poder construir o seu conhecimento, e nós não podemos ter professores, mas temos que ter facilitadores que vão ajudando a criança a construir e experimentar coisas novas e ter novas interações sociais. A partir disso, elas vão poder desenvolver um conhecimento que funciona para elas. E
por fim, a gente vai ter na filosofia com Richard Rorty, não sei se pronunciei certo também, o neopragmatismo, que são ideias que vão depois se disseminar no que a gente chama hoje de pós-modernismo, ultramodernidade e modernidade líquida, depois mais para frente, né? E todas essas questões de que não existe de fato uma verdade objetiva, mas uma verdade em que a gente a gente não encontra uma verdade objetiva, a gente faz a verdade. Somos nós que definimos o que é verdade e o que não é. Somos nós que vamos definir o que funciona e o que não funciona. E isso vai, assim, dilacerar qualquer ideia de verdade objetiva que a gente possa construir através do cristianismo, por exemplo. Porque, da mesma forma, ele até faz uma comparação, né, de que da mesma forma que os genes, eles sofrem mutação, as ideias, elas sofrem mutações fortuitas, aleatórias, ao longo da história, e elas vão sobrevivendo. Então, a gente constrói uma ideia de mundo em que tudo que a gente constrói é com base não naquilo que é de fato realidade, mas naquilo que funciona, naquilo que é funcional para aquela pessoa específica. E isso vai gerar mais um dualismo de dois pavimentos, vai concretizar mais ou menos o que a gente vive hoje. E que é a ideia de que no andar de cima, no andar dos valores, das ciências humanas, da arte, do significado, da religião, a verdade é aquilo que funciona para você. Então, inclusive, a gente pode aplicar isso, inclusive, no cristianismo, né? Porque muitas vezes a gente não vive a nossa religião porque ela é verdade de fato, mas porque ela é boa para nós. E a gente vai escutar esse discurso muito na boca das pessoas, né? Tipo, que bom que isso funciona para você, porque não funciona para mim. Só que Jesus funciona para todo mundo, então não é assim que funciona. E embaixo, ali no andar de baixo, a gente vai ter um naturalismo que a gente já tinha comentado, principalmente com essa ideia de que a nossa mente, como estrutura da natureza, como ilusão benéfica à sobrevivência, ela veio evoluindo através da seleção natural e nos ajudando a construir todos esses conhecimentos. Então, o que a gente faz agora? A gente pega essas ideias que tem na nossa mão e a gente vê aquilo que funciona para a gente. A Nancy Pierce também vai trazer algumas citaçõezinhas também do Brenton Russell, que vai dizer assim, ó, em suma, uma regra baseada no que os pragmatistas chamam de desejos sociais é, no fim das contas, a regra de que os mais poderosos são os primeiros. Se o pragmatismo faz o que quer, advertiu sombriamente Bertrand Russell. Então, os couraçados e as metralhadoras têm de ser os árbitros supremos da verdade metafísica. Para quem aí está na faculdade, conviveu já com o movimento estudantil, qualquer outra coisa assim, e sabe que muitas vezes a gente escuta discursos muito bonitos do tipo, nossa, a gente precisa progredir como sociedade, a gente precisa encontrar mecanismos de mais empatia, papapá, papapá. Só que a gente está disposto a pegar em armas para poder construir esses mecanismos. Então, a ideia de que o mais poderoso, no caso mais apto, né, vai conseguir dominar a sociedade e vai poder impor seus desejos sociais. Esse é um dos grandes perigos dessa visão pragmatista, porque sempre vai ter alguém mais poderoso. E esse poderoso vai se impor através de couraçados e metralhadoras para poder se tornar o árbitro supremo da narrativa sobre a realidade, no caso, a verdade metafísica. Daí, de novo, eu volto para a pergunta inicial, né? Se eu vou tomar uma água aqui. Por que o darwinismo é perigoso? Segundo a Nancy Pierce, em suma, a evolução darwinista é autocontraditória. O que a evolução garante é, no máximo, que nós nos comportamos de certo modo a promover a sobrevivência, explica Alvin Plantinga, que é um filósofo cristão que a gente já comentou aqui. Porém, ela não garante as crenças na maior parte verdadeiras ou verossímeis. Roger Treat, filósofo britânico, concorda. Para a evolução, não importa se uma crença é verdadeira ou falsa, contanto que seja útil de um ponto de vista genético. Então, o que eu queria colocar aqui é que o perigo do darwinismo ele não está numa teoria biológica. O perigo do darwinismo é de que ele é autocontraditório e o nosso coração humano enganoso e idólatra vai se convencer dele e vai levar ele para todas as esferas de pensamento e vai nos silenciar, nós que cremos em verdades absolutas,
e vai colocar a humanidade num caminho de sempre buscar apenas aquilo que é útil para o momento, aquilo que é útil aos olhos deles. Eu acho que é bastante interessante porque na Bíblia a gente tem um exemplo bem bom de lá em Juízes do que acontece quando a humanidade ela tenta seguir a sabedoria aos seus próprios olhos, a sabedoria aos olhos do momento e não a verdade de Deus. No que a gente crê mesmo? Que Deus criou, no princípio criou Deus o céu e a terra e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós queremos um Deus que é criador e ele cria céu e terra como um universo pessoal por amor para que a gente possa viver aqui, desenvolver vida aqui. Não só isso, mas representar a sua imagem através das nossas vidas como imagem e semelhança do Deus criador. E, além disso, o verbo estava com Deus no princípio. O verbo que é Cristo, que é o logos, que é a palavra grega para verbo, que é esse conceito de uma verdade fundamental, uma verdade que perpassa todas as estruturas da realidade, que sustenta o universo. Então, nós cremos no verbo, nós cremos numa verdade absoluta com V maiúsculo. E nós precisamos abandonar a nossa timidez metafísica, como a Nancy Pierce vai falar aqui no final. A chave para o restabelecimento de um conceito unificado de verdade é a recuperação de um conceito robusto de criação. O cristianismo sempre ensinou que há uma realidade única, porque foi criada por um Deus único, onipotente, onisciente, explicado, foi criado, explica certo relato histórico. Dada esta história da criação, conclui-se que o conhecimento também consiste em um todo único. Foi a doutrina da criação que assegurou a confiança na unidade da verdade, para sermos leais às grandes declarações da nossa fé. Não podemos mais consentir que o cristianismo seja posto forçosamente na esfera do valor, ou seja, no andar de cima. Temos que nos livrar da timidez metafísica, nos convencer de que temos uma causa vitoriosa e tomar a ofensiva. Armados com oração e poder espiritual, precisamos pedir a Deus que nos mostre onde a batalha está sendo travada hoje, para nos alistarmos no batalhão do senhorio e liderança de Cristo. Queria colocar isso aqui porque a gente tem muito essa ideia de que o cristianismo ele não pode ser só uma questão meramente sentimental, uma questão meramente que se restringe à esfera do valor, dos significados, das coisas abstratas. Mas não, ele é bem real, ele é bem físico, ele tem resposta para todas as questões da humanidade. Deus, ele criou essa terra, então ele sabe o que fazer. E nós, como cristãos, temos o nosso dever de buscar, através de oração e estudo, para poder entender onde que as batalhas estão sendo travadas contra Cristo no momento. Lembrando que 2 Coríntios vai trazendo, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu tinha comentado aqui em alguns estudos atrás que a única arma de Satanás contra o mundo são mentiras, mas as mentiras elas são extremamente sofisticadas. Como diz esse texto, são fortalezas mesmo. São mentiras, são armadilhas intelectuais altamente sofisticadas, mas que nós somos poderosos para derrubá-las. E que a gente possa lembrar disso. E a gente também não subestime o nosso inimigo. Eu já vi muito cristão assim dando risada na cara, tipo de quem acredita entre aspas assim, tipo, acredita, aquela pessoa otária acredita em Big Bang, acredita em evolução. Essas questões, elas são, gente, essas questões, elas são do nosso ponto de vista, elas são mentiras muito bem articuladas, mas essas pessoas realmente estão presas em mentiras intelectuais. E nós devemos ter amor e compaixão e misericórdia para poder ajudar essas pessoas a primeiro levar o nosso pensamento cativo a Cristo, depois ajudar as outras pessoas a entenderem isso. Queria fazer uma citaçãozinha também do Aragorn, do Senhor dos Anéis, quando ele está na batalha final do terceiro filme. Ele diz assim: um dia poderá vir quando a coragem dos homens falhar, quando nos abandonarmos, quando nós abandonarmos os nossos amigos e quebrarmos todos os nossos laços de união.
mas esse dia não é hoje. Nesse dia nós lutaremos. Que a gente possa escolher lutar e não ficar passivo e permitir. Porque, na verdade, o que permitiu que todas essas estruturas de pensamento se disseminassem de forma tão profunda na ciência e na cultura foi a passividade da igreja. Foi uma igreja que não estava disposta a pensar, não estava disposta a buscar a intelectualidade para embasar a sua fé, não por falta de fé, mas por ter certeza de que Deus é criador, e criador de todas as coisas, e ele é a fonte de toda a ciência. Então, a partir disso, a igreja se tornou frágil, permitiu com que muitas ideias questionáveis entrassem por dentro da igreja para dentro da sociedade. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais dessa situação, principalmente da história do evangelicalismo americano, pode ler o livro da Nancy Pierce, Verdade Absoluta, que ela também vai trazer mais sobre essa questão. De considerações finais, fica: não reduza o darwinismo a uma teoria biológica, porque ele não é. Ele é uma ele é antes de ler esse livro, eu não tinha tanto problema assim com a figura de Darwin, assim, mas hoje eu vejo que Darwin ele foi usado negativamente como um próprio anticristo na Terra, e de que o que ele construiu realmente deu base e estrutura para muita coisa muito ruim que veio depois. Então a gente não pode reduzir essa discussão a uma discussão biológica. Segunda coisa, não combata pelo Senhor com armas do inimigo. Não use da violência, não use da agressividade, não use da irracionalidade para bater de frente contra pessoas que você não concorda. A gente tem que usar os caminhos da paz. A gente não pode chegar com os dois pés na boca de ninguém, porque não foi para isso que a gente foi chamado. A gente primeiro precisa levar os nossos pensamentos cativos a Cristo para depois querer levar os dos outros. E a terceira coisa é o que o Francis Schaeffer gosta de falar bastante. Eu trouxe a Mansão Foster para Amigos Imaginários, que eu criei uma casa bonitinha para a gente poder falar de teto, que arranque o teto dos seus adversários quando você estiver fazendo apologética, quando você estiver defendendo a sua fé. Leve as pessoas que creem no naturalismo ou no pragmatismo ou na pós-modernidade aos limites daquilo que eles acreditam. Mostre para eles que aquilo que eles acreditam é completamente incoerente. Eles têm uma visão totalmente dualista da realidade, que ela não é compatível com o que a gente vive. E a última coisa, em tempos de quarentena, eu tenho refletido bastante que às vezes a gente vive a nossa vida só para sobreviver. E a gente fala isso para as outras pessoas, né? Ah, como é que tá indo? Ah, eu tô sobrevivendo. Ou como é que tá indo? Ah, eu tô indo. Mas a nossa vida aqui não é para sobreviver. Nós fomos criados para um Deus pessoal, para um universo pessoal. A gente tem é uma grande hospitalidade cósmica para que a gente esteja aqui, para que a gente venha a fazer o nome do Senhor conhecido, adorar Ele, amar uns aos outros e cuidar dessa criação para fazer com que ela floresça e que ela dê os melhores frutos que ela poderia dar. Então, fica isso aí. Queria também avisar vocês, não sei se todos sabem, o Invisible College, que é inclusive o curso de mentoria que a Aninha faz, não sei se ela está aí, lançou um curso gratuito sobre cosmovisão cristã, ciências e cultura, chamado Rompendo a Bolha, que é só vocês procurarem, depois deem uma olhadinha. É um curso gratuito que ele vai estar disponível até o comecinho de junho. Então, pô, se está sem nada fazendo a quarentena ou tem um tempinho livre, aproveita lá para crescer em conhecimento. Eu também queria fazer um pequeno merchan, já que eu sou voluntário da ABU Floripa, para caso vocês queiram conhecer. A ABU é uma organização missionária internacional, nacional, que tem também correspondência internacional. Ela é para-eclesiástica, ela é interdenominacional, ela trabalha a favor da Igreja do Senhor, ela não é uma igreja, e ela existe para poder evangelizar dentro das escolas e universidades e preparar construir comunidades de discípulos de Jesus que possam impactar o mundo estudantil, possam impactar a realidade da igreja, que muitas vezes é anti-intelectualizada, e possam também impactar a sociedade, trazendo os frutos do reino de Deus para todas as áreas de conhecimento. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, me manda uma mensagem no WhatsApp. Se você não tem o meu WhatsApp, pode pedir para a Aninha. E procure as nossas redes sociais. Nós temos estruturas de... você pode se tornar um voluntário, você pode ser treinado em cosmovisão, treinado em evangelismo para universitários. Se você não tem um grupo na sua universidade, você pode plantar um grupo na sua universidade para poder levar o reino de Deus para aquele lugar. Também a gente trabalha com escolas. Então, é isso aí, gente. Deixo aberto para quem quiser conversar. Deixa eu deixar uma imagem bonitinha. Vocês estão me ouvindo?